Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco de manhã sobre a vida do pescador, do discípulo, do apóstolo Pedro. Em seguida, de noite, nós conversamos um pouco sobre o fruto da obra de Cristo no coração de Pedro, que é a sua carta, a primeira carta de Pedro. E hoje nós vamos continuar um pouquinho sobre o que Pedro nos escreveu, o que o Espírito Santo incumbiu Pedro de nos revelar através da sua palavra. Então vamos para o capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2. Nossa leitura vai do versículo 1 ao versículo 10. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita, preciosa. Também vós mesmos, como pedras vivas que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Pois está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançades misericórdia. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, a Tua palavra foi lida, que a Tua palavra possa penetrar no nosso coração, Deus, que o Teu Espírito possa nos iluminar, que as palavras que vão ser ditas aqui, que possam vir do Senhor, Pai, e não do meu coração. Esse é o meu pedido, a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sempre fui muito apaixonado por histórias, mais especificamente aquelas histórias que vêm com animações, sim, alguns desenhos, e desde criança e até mesmo depois da vida adulta, eu às vezes nos momentos nas horas livres, eu acabo assistindo um desenho, algum tipo de animação, e em especial as animações da Pixar. É uma empresa que a Disney comprou, que sempre teve um modo muito especial de contar histórias. Eles partem de uma premissa de que, e se tal coisa tivesse sentimentos? E se peixes tivessem sentimentos? Fizeram Procurando Nemo. Se super-heróis tivessem sentimentos? Fizeram Os Incríveis. Mas e se brinquedos tivessem sentimentos? Então eles fizeram a franquia do Toy Story, que foi uma das minhas favoritas. E
engraçado, quando a gente fica adulto, né, a gente enxerga o mundo de uma forma muito diferente quando a gente era criança, né? Os filmes, eles têm camadas, né? Quando você é criança, você pega ali aquela situação lúdica, as coisas engraçadas, as cores, mas à medida que nós vamos amadurecendo, vamos entendendo um pouco melhor os conceitos que estão ali por trás, as nuances nas histórias. E nessa história em particular, olhando mais para o primeiro filme, a gente vê ali os brinquedos, né? Os brinquedos que ganham vida quando as pessoas não estão olhando, e eles entendem que são brinquedos e que o propósito deles é fazer uma criança feliz enquanto ela estiver brincando com eles. Até que em determinado dia chega um brinquedo diferente, um astronauta, estava naquela época de corrida espacial, então ele ganha a proeminência, ele vira o brinquedo favorito. Mas esse brinquedo astronauta, ele não sabia que era um brinquedo. Para ele, ele achava que ele era um astronauta, ou melhor, um patrulheiro espacial. Soa muito mais aventureiro. E no decorrer do filme, os amigos, né, ou melhor, o amigo desse astronauta, ele vai querendo mostrar, querendo explicar, fala, olha, você não é essa pessoa que você pensa que você é. Você é um brinquedo e você tem um propósito. E ao longo do filme, os personagens, entre várias desventuras, eles vão seguindo esse caminho. Mas a Bíblia, ela também nos diz quem nós somos feitos para ser. Semana passada nós conversamos um pouco sobre como que esse chamado do Evangelho, esse chamado do Espírito Santo no nosso coração nos chama a uma vida de santidade, a viver um estilo de vida que é norteado por uma vida que é santa. O apóstolo Pedro continua nos chamando a essa ação prática, só que agora ele propõe uma questão que está muito mais ligada com o nosso propósito. Então, a nossa reflexão de hoje, ela vai responder a seguinte pergunta: qual é o propósito do nascimento dos cristãos? Qual? Se nós olharmos o nosso catecismo, nós vamos ter uma resposta bem concisa. Nós nascemos para a glória de Deus, para gozá-lo eternamente. E é verdade. Mas o apóstolo Pedro, nessa nossa perícope que lemos, ele se propõe a dar uma engrossada nesse nosso caldo. Vamos ler os primeiros versículos de 1 a 3 de novo. Aliás, vou ler só o primeiramente. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo e de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências. Se nós voltarmos a alguns versículos, a gente vê que Pedro ele começa falando, cingindo o vosso entendimento, ou seja, vestindo. Antes a gente estava vestido de quê? Do Evangelho. Pedro estava falando do Evangelho, que vocês receberam uma herança que é inacessível, e aí a gente conversou sobre algumas coisas que a gente deveria vestir, que a gente deveria se equipar, tá sempre com o Evangelho ali, pronto para sacar na maior das necessidades, a primeira das necessidades do Evangelho na ponta da língua. Agora Pedro, ele está falando para a gente se despir de algumas coisas. Certamente, quando todos nós chegarmos em casa, nós vamos vestir uma roupa, um pijama, algo que seja mais confortável, mais apropriado para a gente dormir. Mas para a gente vestir esse pijama, a gente precisa tirar algumas coisas. Então, é esse exercício que Pedro está propondo aqui. Do que a gente precisa se despir? Do que nós precisamos abrir mão? Primeira coisa que Pedro fala aqui é com relação à maldade. A maldade e o dolo. Maldade, no sentido... Pedro ele não se propõe a fazer uma lista de pecados, igual a gente vê em alguns outros textos. Então Pedro ele é bem geral. Ele fala da maldade, que é mais ou menos a raiz do que tem no nosso coração, das coisas ruins que a gente faz. Da maldade, do dolo, né, do engano, da gente fazer as coisas ruins, fazer de propósito. Aquela diferença do crime culposo e crime doloso. Fazer as coisas ruins de propósito. A gente deve deixar isso para trás. O que mais? Hipocrisias. A palavra no grego aqui
ela é a mesma usada para ator. Uma pessoa que numa hora ela está fingindo que é uma pessoa, mas aí acabou a cena, ela é uma pessoa totalmente diferente. Aquela pessoa que aqui na igreja, ela, glória a Deus, aleluia, mas chega na segunda-feira, uma pessoa que mente descaradamente, que só nega imposto, que faz uma série de coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Isso deixe de fora da sua vida. E ele continua, a inveja, né, que é esse desgosto pela felicidade alheia, né? Nós temos muita facilidade com chorar com os que choram, né? A gente abraça as causas, as pessoas estão sofrendo, a gente, nossa, uma empatia tão grande, mas quando aquela pessoa ela recebe uma promoção num trabalho que a gente não recebeu, a gente fica, mas por que não eu? Né? Por quê? Por que ele? Por que não? A gente fica com esse sentimento no nosso coração e muitas vezes esse sentimento nos leva às maledicências, que são os pecados que a gente comete com a língua, a mentira, a fofoca, a gente falar mal das pessoas pelas costas, a calúnia. Nossa, a gente fala mal da esposa do pastor, fala mal do pastor, fala mal do nosso colega de trabalho, fala mal do chefe, fala mal. Pedro está falando aqui, gente, isso não combina com quem nasceu de novo. E aí ele continua, que isso não combina com as pessoas que desejam o genuíno leite espiritual. Né? Continua no versículo 2, fala, pessoal, desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Você já viu uma criança recém-nascida que mama só uma vez na semana e está tranquilo? Só semana que vem? Já viu? Não, experimenta então, você adulto já desenvolvido, experimenta comer uma vez na semana. Comer agora no domingo, só no outro domingo. Vai ficar bem? Quanto tempo será que você consegue ficar sem se alimentar? Uma criança então, minha mãe, ela sempre fala que, igual nesses momentos de culto, às vezes estava o culto de manhã, na hora que dava fome, eu não importava se estava no meio da oração, se estava no meio da pregação, eu abria o berreiro e eu tinha que sair, e tinha que mamar, tinha que me dar de comer, alguma coisa nesse sentido. Então o que Pedro está falando aqui, gente, desejem o genuíno leite espiritual. E o que é esse leite espiritual? A palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós nos alimentamos, que a gente pode crescer, que a gente pode desenvolver a nossa salvação. Jesus, ele fala que a minha comida é fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai, como que a gente vai fazer a vontade do Pai se a gente não sabe qual que é essa vontade? Se aonde essa vontade está revelada, esse lugar não interessa tanto para a gente. Esse livro aqui, esse lugar que eu vou e que eu leio e que eu oro durante a semana, é um lugar assim que é um lugar muito distante assim para mim. Fica empoeirado, sabe? Aquelas coisas que ficam na nossa casa, em algum lugar, ali, fica empoeirado, a gente esquece, lembra só no final de semana. Pedro está falando, gente, desejem o leite espiritual, o genuíno leite espiritual, porque tem leite, assim, se tem um genuíno, quer dizer que tem do Paraguai. Muitas pessoas se veem apaixonadas por pregadores que falam coisas que, nossa, agradam tanto o coração, mas aquilo, quando você espreme aquelas palavras, você não consegue ver nada que dê substância, nada que chame a atenção para o seu pecado, nada que chame a ação que a Bíblia nos traz. Então, assim, vemos um movimento, como se fosse um movimento de respiração. A gente tem inspiração e expiração. A gente coloca para dentro e bota para fora aquilo que é tóxico, né? O gás carbônico. Se o nosso sangue tiver muito gás carbônico, a gente desmaia, e se a gente não tiver oxigênio, a gente não consegue viver. Então, é esse movimento que Pedro está fazendo. À medida que vocês forem se alimentando desse leite, se alimentando da palavra de Deus, deixem as coisas para trás.
não combina mais com vocês essas vestimentas. E esse é um movimento que precisa ser natural. À medida que nós vamos nos alimentando da palavra de Deus, nós vamos deixando o pecado para trás. E o que muitas vezes acontece é da gente tentar lidar com o nosso pecado, com as nossas maledicências, com as maldades, com as hipocrisias do nosso coração, sem isso aqui. E aí é a receita para o fracasso. O que Pedro está nos esclarecendo aqui é que um dos propósitos do cristão é que os cristãos eles nasceram para se afastar do pecado e para buscar esse leite espiritual, para buscar alimentação em Deus. Igual aí nós vemos Paulo falando, né? Vocês foram ensinados a se despir do velho homem. Essa pessoa que você era antes de Cristo, você se afaste dessa pessoa. Quem ama a Deus, quem experimentou a bondade de Deus em sua vida, precisa desejar ter tempo com Ele. E você tem desejado estar com Deus? Você tem buscado na Bíblia o leite espiritual para fugir e vencer do pecado, esse pecado que tenazmente te assedia todos os dias do ano? Você tem buscado forças na Bíblia, no Espírito Santo, para vencer esse pecado? Ou você tem tentado vencer as coisas pela força do seu próprio braço? E o texto continua. E nós vemos o segundo propósito pelo qual Pedro diz que os cristãos nasceram. Os cristãos, eles nasceram para adorar a Deus. Mas onde que está isso aqui no texto, André? Eu li aqui e não achei nada sobre adoração. Calma, vamos lá. Ele começa falando aqui, ó, chegando-vos para ele, a pedra que vive. E aqui que é essa pedra que vive? Jesus. Os católicos acham que a pedra é Pedro, é o próprio Pedro. Mas se fosse Pedro, ele está falando aqui, ó, chegar e você aqui, ó, para mim, que eu que sou a pedra. Não. Pedro está falando aqui de Jesus. Pedra, sim, essa é rejeitada pelos homens. Ou seja, até Jesus foi rejeitado pelos homens e a gente fica muito tristinho quando a gente vai falar de Jesus. As pessoas rejeitam, né? Nos rejeitam a nossa fé, né? A gente fica surpreso. Mas aqui, o Jesus, a pedra que vive, ela foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Nessa parte a gente vê que tem um grupo de pessoas que considera essa pedra que existe, é uma coisa preciosa, uma coisa que, nossa, eu me sustento por essa pedra, e tem um outro grupo de pessoas que isso é uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Não quero essa pedra na minha vida. A pedra de tropeço, ela serve para me dar dor no meu pé. Eu quero ela fora do meu caminho. Existem esses dois grupos, esse contraste, essa polarização. O grupo que acha que a pedra é preciosa e o grupo que é pedra de tropeço. Nós vemos isso ao longo de toda a Escritura. Quinta-feira tivemos uma live no Facebook e nós estudamos um pouco sobre o Salmo de número 1. O Salmo de número 1 ele fala que o justo, bem-aventurado o justo, que não anda no caminho, que ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, que ele é como uma árvore plantada na beira do rio que dá fruto no tempo certo, mas o ímpio ele é como a folha que o vento leva. E na Bíblia inteira a gente consegue ver essa divisão. Para Deus existem apenas dois tipos de pessoas. Um exemplo, Caim e Abel. Um que foi aceito não apenas pela sua oferta, mas pelo seu coração, que desejava agradar a Deus, e o outro rejeitado pelo seu coração, que era rebelde desde o momento que ele ofereceu aquela oferta. O coração de Caim já estava rebelde e foi exortado pelo próprio Deus, e ele preferiu não dar ouvidos e assassinar o seu irmão. Na cruz de Cristo,
Temos de um lado um que, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui, que esse homem, ele é santo, e o outro zombando. Se você é quem diz que você é, nos salve, não deixa a gente sair daqui. Temos esses dois tipos de pessoas: as que adoram a Cristo, as que reconhecem a sua santidade, e aqueles que zombam, aqueles que menosprezam. Mas o que Pedro está falando aqui é que nós somos essas pessoas que deveriam ter a Cristo como algo precioso, um tesouro assim, que você vende o campo, você compra um campo porque você sabe que tem um tesouro ali. É assim que nós deveríamos olhar para Cristo. E pela fé, pelo sacrifício de Cristo, pela fé que o Espírito Santo nos dá, nós somos feitos pedras vivas. Agora, a gente estava falando de criança, né, conversa vai, conversa bem, agora a gente está falando de prédio. Já mudou o assunto, porque quando o Pedro fala de pedra, né, quando a gente olha para o templo, né, na outra live a gente começou um pouco sobre Davi, a construção do templo, o desejo dele. E a gente sabe que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele habitava na Arca da Aliança, a arca ficava no tabernáculo, que era uma tenda, então veio Salomão e construiu um templo de pedras. Mas a linguagem aqui que Pedro está usando, está falando, olha, esse templo que era de pedras, ele não existe mais, porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas nós fomos feitos essas pedras. Cada tijolo desse edifício que forma o corpo de Cristo, nós fomos feitos o templo onde o Espírito Santo habita. E nós, apoiados em Cristo, que é a rocha, nós recebemos, né, o sacerdócio universal. Cada um de nós somos feitos sacerdotes. E o sacerdote, quando a gente olha o sacerdote no Antigo Testamento, qual que era a função do sacerdote? Sabemos que o sacerdote era um levita, ou seja, era separado. O sacerdote era aquele que cuidava da santificação, da purificação do povo. Ele recebia as ofertas e passava essas ofertas para Deus segundo a lei de Moisés. Nós conversamos um pouco sobre essa questão da santificação. Mas o sacerdote também era responsável pelo louvor e pela adoração a Deus. A gente vê nos livros de Esdras e de Neemias, quando os levitas eles voltaram, eles foram chamados para o templo, para a inauguração do templo. Grande foi o louvor naqueles dias. E nós fomos feitos esses sacerdotes, os sacerdotes que não precisam mais de uma pessoa para fazer uma mediação entre nós e Deus, porque nós temos a Cristo. A gente não precisa chegar para um padre para pedir perdão, a gente não precisa chegar para um rabino, não. O Espírito Santo ele mora dentro da gente. E uma vez que o Espírito Santo mora dentro da gente, nós nos tornamos o lugar de adoração. Não é que nós precisamos vir à igreja e escutar cânticos e hinos para a gente cantar e adorar a Deus. Não, o Espírito Santo ele já habita dentro de nós. A gente não precisa estar em outro lugar. A Bíblia fala que tudo que nós formos fazer, a gente precisa fazer para a glória de Deus. A gente precisa fazer da nossa vida uma grande adoração, porque nós somos esse templo. Nós fomos feitos esse templo por causa do sacrifício de Cristo. Por meio de Cristo, nós podemos oferecer a nossa vida num altar de adoração a Deus. Os cristãos nasceram para adorar a Deus. E quando? O dia que Deus nos chamar, cada um de nós, lá em Apocalipse 19:1, diz assim, ó, depois disso ouvi algo no céu como se fosse uma voz forte de uma grande multidão dizendo: louvem a Deus, a vitória, a glória e o poder pertencem a Deus. Ou seja,
Se você é cristão e você acha que tem uma vida de adoração, uma coisa chata, fica falando de Deus, Deus já sabe quem que Ele é, já sabe que Ele é bom demais, não precisa de... Se você tem algum problema com isso, na eternidade você vai ficar fazendo isso o resto da vida inteira. Nós vamos ficar para sempre dizendo quem Deus é. E essas pessoas aqui, que o apóstolo João está descrevendo, elas não estão tristes não. Elas estão muito alegres e muito satisfeitas. Então, se existe alguma coisa no nosso coração que nos atrapalha de louvar a Deus, isso precisa ser corrigido. Se existe alguma coisa que faz, principalmente momentos de adoração na igreja, assim, algo chato, algo enfadonho, tem algo de errado. Porque essas pessoas, elas estão muito felizes. Nós fomos feitos para adorar a Deus. E como disse C.S. Lewis, tudo que não é eterno é eternamente inútil. E adoração não é uma dessas coisas. Porque nós vamos continuar fazendo isso eternamente. O que tem nos atrapalhado de viver uma vida de oração? Nós precisamos nos despir dessa coisa que tem nos atrapalhado. De cada um de nós existe, no nosso coração existe alguma coisa que tem uma pedra no nosso sapato, porque a gente não quer adorar a Deus. Porque à medida que nós somos feitos templo, nós também temos um lugar no nosso coração que ainda assim quer falar, não, mas eu quero essa adoração para mim. Quando a serpente fala assim no nosso ouvido, não, é porque Deus ele quer que você, que não seja igual a Ele. Vem no nosso coração ainda um desejo de autoadoração, de autopromoção, de essa coisa que está indo para Deus, talvez deveria ir para mim. Nós precisamos cada vez mais nos alimentar do leite espiritual, para conhecermos um pouco mais sobre nós, conhecermos sobre Deus, cada vez mais calarmos essa voz que tem no nosso coração, essa voz que clama a idolatria, porque nós nascemos para adorar a Deus. Esse é o segundo propósito que Pedro coloca aqui. Nós nascemos para adorar a Deus, para ter a Deus como a grande preciosidade da nossa vida. E caminhando para o fim, meus irmãos, nos versículos 9 e 10, eles dizem assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcanceis misericórdia. Se nós olharmos, demos uma passada no Antigo Testamento, a gente vê que os mesmos adjetivos que Pedro usa aqui para esses cristãos que não eram todos judeus, eram cristãos que estavam dispersos ali na região de hoje é a Turquia. Ele usa os mesmos adjetivos para o povo de Deus, aquele Israel santo, agora é cheio de pessoas de todas as tribos, de todas as nacionalidades, língua e cor. E Pedro ele coloca que tudo isso foi feito para um fim, inclusive de Deus, tudo isso tem uma finalidade. E ele coloca, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Eu vejo que aquelas bandeiras no fundo, pelo pouco que eu conversei, aqui é uma igreja que patrocina, que investe em missionários. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz, porque afinal existem dois tipos de igrejas. Tem uma igreja que precisa ficar, que existem pessoas aqui ainda que precisam ouvir do Evangelho, e uma igreja que precisa ir, segundo o chamado do próprio Espírito. E é como se
se essas pessoas que precisam ir, elas precisam ir num lugar que está muito ao fundo, está muito distante, é um buraco. E essas pessoas, elas precisam de uma corda que ligue conosco, a igreja que está aqui em tese confortável. Nós precisamos manter essa ligação. Se nós não fomos chamados aí, nós somos chamados a segurar essa corda, a manter, e sem esquecer que fora desse buraco, fora desses lugares que tem muita perseguição, Janela 1040, Oriente Médio, Coreia do Norte, fora desses lugares existem eleitos, existem pessoas que Deus escolheu, e que às vezes a gente se esquece que essas pessoas, elas podem estar na nossa casa, essas pessoas, elas podem estar na nossa escola, no nosso trabalho, na faculdade. A gente esquece que aquela pessoa ali que conversa com a gente, essa pessoa, ela precisa ouvir sobre isso aqui, ó, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Familiares, amigos, vizinhos. E a Igreja Presbiteriana do Sul, eu sei que ela acredita, da região sul, né? Eu sei que ela acredita que Deus pode, que Deus, Ele é um Deus que pode fazer o impossível, igual nós cantamos aqui. E eu sei que nós acreditamos que existem eleitos do Senhor Jesus aqui nesse bairro, aqui nessa cidade, nas escolas, nos empregos, nos lares. Mas a questão é que nós temos nos movido, e eu quando eu falo isso, eu olho para mim, porque eu muitas vezes eu reconheço que eu tenho amigos de longa data que eu sei que eles sabem que eu sou cristão, sabem que eu vou na igreja, sabem que eu até estou fazendo seminário para me tornar um pastor, mas que às vezes na hora de eu falar com eles, eu travo. Mas quando eu olho para esse texto, quando nós olhamos para esse texto, pessoal, nós precisamos nos lembrar sempre que nós nascemos para pregar o Evangelho. A gente nasceu para pregar o Evangelho. Esse é o nosso chamado, esses são os propósitos para o nosso novo nascimento em Cristo. E no filme, voltando no Toy Story, o nosso astronauta, ele finalmente descobre que ele não é um patrulheiro espacial, ele descobre que ele é um brinquedo. E o propósito da vida dele é alegrar aquela criança enquanto eles estiverem brincando. Que a gente possa se alegrar com os propósitos que Deus tem para a nossa vida também, os propósitos que Deus tem para o nosso novo nascimento, que a gente possa sempre se alimentar em Deus e buscar nesse alimento fugir do pecado que tenazmente nos assedia, que a gente possa adorar a Deus com grande alegria no coração, que a gente possa proclamar essas boas novas para onde a gente estiver até o final da nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós cremos que o Senhor é um Deus que é soberano, que é poderosíssimo e que a Tua graça, Deus, é muito mais abundante do que o nosso pecado. Então nos ajuda nesse processo de santificação, processo de nos tornarmos como a imagem do Teu Filho. Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, nós não conseguimos esconder nada do Senhor, nós podemos esconder dos nossos amigos, dos nossos familiares e pessoas que moram conosco, aquelas mais íntimas, mas do Senhor nada foge ao nosso coração. Então nos ajuda na nossa dificuldade, essa coisa de pecado que ainda tem no nosso coração que nos impede de ter alegria no nosso tempo, quando a gente está conversando com o Senhor, quando estamos adorando, essa vergonha que nós temos por vezes do Evangelho, essa falta de fé, incredulidade no nosso coração
de que o Senhor é quem convence, que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. Jesus nos ajuda a crer nisso, nos ajuda na nossa fraqueza, na nossa incredulidade, na nossa imaturidade, nos alimenta com o leite espiritual, o leite genuíno, o leite que é da Tua Palavra, nos dá amor pela Tua Palavra, Jesus, desde os mais jovens até os mais em idade avançada, Senhor, que o Senhor possa avivar o coração da Tua igreja em Belo Horizonte, na igreja da Presbiteriana da região sul, que o Senhor possa estar com essa igreja, assim como o Senhor esteve com o Teu Filho até o fim. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.